Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com Jesus e Maria, bom dia. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, louvado seja Deus por este dia lindo e maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Com muita alegria que nós acolhemos a todos vocês, é com muita alegria que nós iniciamos o nosso dia, né? Com a alegria do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha nos encher e venha nos preencher com todos os seus dons neste dia. Que a gente possa se abrir, né, para a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Que eu e você possamos ser mensageiros da paz, do amor, da bondade e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Dona Nilza. Dona Nilza, que saudade da senhora. A senhora não faz ideia. Estou morrendo de saudades. Mas o retiro já está aí, né, gente? Dia 28 de setembro, tá pertinho aí. E aí eu vou poder ir lá dar um abraço na Dona Nilza. Bom dia, Geni. Bom dia, Gagaça. Bom dia, Claudemir. Claudemir tá aqui, ó, do meu ladinho, escondidinho. Nunca quer aparecer também. Parece o pai Valmor. Bom dia, Gessi. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Que hoje seja um dia, né? O dia da graça. Que hoje seja o dia que o milagre aconteça, né? Nas nossas vidas. E todos os dias os milagres acontecem. Mas a gente esquece, né? A gente passa, muitas vezes o milagre passa despercebido. Estarmos aqui já é um grande milagre. Então, louvar e agradecer a Deus, porque temos muito a louvar e agradecer. Por mais difícil que seja a tua situação hoje, com certeza no meio dessa turbulência, a gente sempre acha alguma coisa para louvar e agradecer. Só que a gente precisa olhar, né? Olhar de um jeito diferente em situações, olhar com caridade e com amor a tudo aquilo que o Senhor permite, né? Que a gente viva. E tudo que a gente vive tem um propósito maior. Com certeza o Senhor espera muito de mim e de você, e tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente está vivendo, contribui para a nossa santidade. Então, abraçar as nossas cruzes, abraçar, né, tudo isso que o Senhor nos permite viver. Às vezes é dolorido, às vezes é sofrido, mas se essa dor, se todo esse sofrimento me une mais a Deus, então, né, está valendo, está valendo. Louvar e agradecer em todas as situações. Amém? Bom dia, Bruna Franco. Bruna também, irmã amada de Deus, querida, estamos com saudade de você também. Então, meus irmãos, vamos fazendo vou fazer para vocês, né, aquele pedidinho de todos os dias, para que vocês nos ajudem a evangelizar, compartilhando essa live, enviando para todos os teus amigos. Hoje é sábado, a gente sabe, né, que as pessoas aproveitam aí para descansar um pouquinho mais, mas a gente não pode tirar férias de Deus, a gente não pode descansar de Deus, né? Então, encaminhe para todo mundo, para que, se não agora, mas durante o dia, né, a pessoa possa também ir acompanhando o nosso conteúdo, mas também, né, vivendo a palavra de Deus, para que você possa também ser um mensageiro, um profeta do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocando na presença do Senhor, invocando sobre nós a Santíssima Trindade, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão
do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. Valei-nos, né? São José, valei-nos. Hoje, meus irmãos, nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fez-no produzir e ganhou outros 5. No mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e o escondeu. E escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes conta. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que fosses fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que o fosses fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabias que é um homem duro, que colhes
onde não semeastes e recolhes onde não espalhastes. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe o seu senhor: servo mau e preguiçoso. Sabia que colho onde não semeia? Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei? Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia os juros, o que é meu. Tirarei-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem, será tirado mesmo aquilo que julga ter. E esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, então, estamos aqui, né, diante da parábola dos talentos. E, por hora, né, quando a gente começa a ler esse evangelho, a gente pode achar que o Senhor, né, que esse patrão aqui simboliza o nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Então, por hora, a gente pode achar que Jesus não é justo, né? Quando que dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro e apenas 1 talento para um terceiro, né? E assim, às vezes, acontece também na nossa vida, porque a palavra de Deus, ela é atual, né? Então, a gente deve sempre, quando ler a Bíblia, né, quando for meditar os evangelhos, trazer tudo isso sempre para a nossa realidade. E às vezes, por vezes, ou talvez sempre, ou muitas vezes, a gente tem esse pensamento, né, de que Jesus às vezes não é muito justo. Porque fulano tem muito e eu não tenho tanto quanto eu gostaria de ter, né? Mas o Senhor mesmo vem e diz para cada um de nós hoje que Ele distribui os seus talentos conforme a capacidade de cada um, né? E eu fui dar uma pesquisadinha e segundo esses talentos, né, da qual se refere aqui no Evangelho, quando se fala em talentos, então, na época, né, tinha-se uma medida que eles compravam, vendiam, então, um talento equivaleria a 35 quilos de ouro, né? É uma medida assim, para que eles medissem, pesassem as coisas. Então, se você for parar para analisar mais humanamente falando, né, 35 quilos de ouro. Então, você pode imaginar que mesmo aquele que ganhou apenas 1 talento, ainda assim ganhou muita coisa, né? Então, por isso que também é muito importante que a gente conheça da palavra, que a gente estude a palavra, né? Que a gente busque compreender, né, as coisas de Deus. Porque senão a gente sempre vai ficar nesse pensamento de que às vezes Jesus, Deus, não é tão justo com a gente, né? Então, porque aquele tem 5 talentos, mas eu só tenho 1 talento. Mas o que você faria, meu irmão, minha irmã, com 35 quilos de ouro hoje, né? Humanamente falando, você resolveria muitos problemas na tua vida, não é verdade? Então, ter essa consciência que mesmo aquele que ganha pouco, ainda assim tem muito, né? Então, virar essa chavezinha aí na nossa cabeça, porque é importante, né?
É importante que Deus, ele vai confiando em mim conforme a minha capacidade. E a nossa capacidade também é algo que a gente pode evoluir com ela, né? E aqui também está muito bem explicado, porque o Senhor deu 5 talentos a um, e esses 5 logo, né, já saiu ali para produzir mais, para fazer mais talentos. E quando o Senhor voltar, ele vai ter muita, né, muita coisa boa para contar para Jesus. Porque, meus irmãos, também de nada adianta, né? Às vezes a gente vê pessoas que têm muitos talentos, pessoas que têm muitos dons, né? Pessoas assim que você olha e pensa assim, nossa, que pessoa extraordinária, né? Foi tão agraciada com tantos dons, com tantas virtudes. Na verdade, não virtudes, né? Mas se a pessoa não transformar o dom em virtude, também não adianta de nada. Porque se você somente quer... vou explicar para vocês. Se você também só quer multiplicar os seus talentos para se sobressair sobre os outros, para se achar, né, sobre os outros, também de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Então, meus irmãos, a gente precisa ter uma comunhão, né? Multiplicando os talentos, mas não esquecendo do nosso lugar, não esquecendo a que viemos, por que viemos. E tudo que a gente fizer, fazer por amor, né? O amor faz multiplicar os nossos dons, o amor faz multiplicar os nossos talentos. E por isso que muitas vezes a gente ganha um pequeno talento e desse talento a gente não é fiel, né? A gente enterra, a gente vai enterrando esses talentos dentro de nós. E quando você vai ver, você não está fazendo mais nada, né? Você não está fazendo mais nada, você está vivendo aquela tua vidinha triste, muitas vezes infeliz, olhando lá para o talento do outro, né? Olhando lá para o talento do outro, se preocupando lá com a multiplicação do talento dos outros. Mas aquilo que Deus confiou a você, você não está olhando, você não está cuidando, você não está amando, você não está multiplicando. E aí você quer achar um culpado, né? E você vem e diz que teve medo do Senhor, porque o Senhor era um homem duro e mau, porque colhe onde não semeia e recolhe o que não espalha. Mas nessa visão, a gente também deve pensar, né? Jesus deve olhar para nós e dizer assim, mas meu filho do céu, eu tenho tantos filhos, né? Somos tantos. E eu escolhi você, dentre tantos servos, eu escolhi você, né? Nem que seja um pequeno talento, nem que seja o menor dos talentos, mas eu escolhi você, eu confiei em você, né? Jesus nunca vai, meu irmão, te dar alguma coisa. A gente às vezes tem uma ideia equivocada, né? Que Jesus concede às vezes para nós, nos coloca, né, em situações que a gente para e pensa assim, meu Deus, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? Isso aqui vai me dar uma enrascada ainda, tirar, meus irmãos, esse pensamento. Jesus não vai colocar você em lugar nenhum para te, né, para te diminuir, para que te desmereçam, não. Mas a gente precisa fazer por merecer. E a nossa capacidade é algo que a gente também pode ir desenvolvendo, né? Então, principalmente dentro da igreja, né?
Ontem à noite ainda eu conversava com a minha tia e ela falou assim, o que vão fazer no final de semana, né? Eu falei, de final de semana, ó, falei, hoje eu tenho formação, amanhã tem congresso. Daí ela falou, resumindo, vai passar o dia na igreja, final de semana na igreja, só na igreja. Eu falei, graças a Deus, né? Graças a Deus. E aí a gente começa, né? Principalmente dentro da igreja, a gente começa assim, ó. Aí pega uma coisa, aí pega outra. Aí pega uma coisa e pega outra. E quando você vê, você tá... É que nem bombril, né? 1001 utilidades. Mas por quê, meu irmão? Porque a gente deve ir aumentando a nossa capacidade. Então, se eu recebo um dom, mas eu não cuido nem daquele dom que eu recebi. Se eu recebo o meu talento, eu não cuido nem daquele talento que eu recebi, como é que eu vou fazer multiplicar as coisas? Né? Eu lembro que na primeira vez que a mãe Neidinha me convidou para fazer o terço aqui com vocês, a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei assim, eu não estou pronta. Foi isso que eu falei para ela. Eu falei, eu não estou pronta. Ainda mais o terço de São José, né? Que a gente sabe que é o amor da vida dela, que é a menina dos olhos, né? Da vida dela. E eu falei pra ela, eu falei, não, eu não estou pronta, eu não quero, não vou. E ela falou assim pra mim, você vai porque você está pronta. E se você não tá pronta, você vai se prontificar, você vai fazer, vai estudar, né? Mas a gente tem medo, meus irmãos, medo. E o Senhor, se vocês forem ler o Evangelho, vocês vão perceber assim, ó, que a única coisa em que Jesus não tem paciência com nós é quando nós temos medo. Quando nós temos medo, o Senhor perde a paciência com nós. Porque o Senhor nos capacita. Porque o Senhor confia em mim e confia em você. Porque Ele nos fez profeta. Ele nos deu todos os meios para que eu e você sejamos profetas. Para que a gente possa evangelizar. Só que a gente é servo mau e preguiçoso. Porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. A gente não quer estudar. A gente não quer ir se formar. A gente não quer buscar o reino de Deus. A gente quer sentar na nossa cadeirinha aqui, ficar bonitinho, penteadinho, né? Esperando que as coisas venham até nós. E aí? E aí? O que, né? E aí é fácil você dizer, não, é que aquele lá, é porque aquele lá é muito metido, né? Por isso que tá enfiado em tudo. Porque aquele de lá, aquele lá não dá pra abrir a boca, que é o primeiro a dizer que vai. Servo mau e preguiçoso. Então, meus irmãos, a gente precisa cuidar. Cuidar dos nossos talentos, porque o Senhor nos capacita. Ele nos dá todos os meios. Graças a Deus temos saúde, temos inteligência. Graças a Deus temos um Deus que nos ama incondicionalmente. E às vezes você pode também pensar assim, né? Eu mesmo muitas vezes me pergunto assim, por que eu? Né? Por que eu? E esse é um questionamento que a gente deve, de vez em quando, parar e fazer, né? Ao invés de ficar perguntando por que o Claudemir vai lá ler na missa e eu não? Por que a Vanice está aqui fazendo isso aqui e eu não? Mas será que eu verdadeiramente quero fazer isso?
Será que eu verdadeiramente quero colaborar com o reino de Deus? Será que eu de verdade quero me tornar aquilo que Deus espera de mim, aquilo que Deus confiou de mim? Será que de verdade eu quero ser um instrumento do Espírito Santo na vida dos outros? Ou será que eu quero me esconder nos meus medos? Usar dos meus medos para dizer não a tudo? Então a gente deve de vez em quando parar e se perguntar, né? Por que eu? Tem um testemunho, sabe? Que aconteceu recentemente comigo. E eu sempre tive assim, ó, um chamado. Sempre dentro da igreja, né? Eu comecei, então, ajudando aqui no SOS Vida, aqui da minha cidade, que é um lugar onde eles têm um trabalho de acolhimento de dependentes químicos, né? Pessoas que usam drogas, que, né, têm problemas com a bebida, pessoas alcoólatras. Então, eles fazem esse tipo de acolhimento. E eu comecei entrando, né, então, na vida da igreja por esta comunidade. E logo no começo, então tem um grupo de oração também dentro da comunidade, tem um grupo de oração. E logo lá no começo, alguém veio e falou assim pra mim: Vani, vamos ajudar a gente com as crianças, né? Vamos lá pro Ministério das Crianças. Eu falei: não, criança não, criança não. Eu não tenho paciência, eu não sou das mais queridas, eu não sou das mais simpáticas, eu gosto, sabe? Pra mim, criança tem que ter ordem, respeito e educação. Se não funcionar assim, não dá certo, sabe? Falei: não, esse ministério não é pra mim, não. Tudo bem. Aí, eu comecei a frequentar o grupo de oração, um outro grupo de oração que é um dia diferente de lá, em outra comunidade aqui, Sagrado Coração de Jesus. E logo na segunda semana lá que eu tava indo, a moça lá que era responsável pelas crianças falou assim: hoje eu preciso ter alguém para me ajudar. E aí ela olhou para mim e falou assim: você, vamos lá me ajudar. Aí no meio de todo mundo, como é que dizer que não, né? Fui, aquelas crianças, meu Deus do céu, uma agitação. E daí no final ela falou assim: tu não quer fazer uma formação para vir me ajudar? Eu falei: não quero. Criança não é pra mim, isso que começa a me dar uma agonia, começa a me dar um negócio. Não quero, não vou. E não fui. Aí, sempre assim, né? Sempre Deus colocando as crianças no meu caminho, sempre Deus colocando as crianças no meu caminho, e eu dizendo não quero, não vou, não quero. E esse ano o que aconteceu? Eu fui matricular a minha filha na catequese e o meu pequenininho no IAN, né? Que ele não tem idade para catequese, então ele faz a infância missionária. Fui matricular eles e eu não sei por qual cargas d'água, né? Perguntei para a coordenadora, falei assim: viu, e como que funciona o ministério agora das catequistas? Como é que funciona esse curso aí? Como é que é? Eu que não tinha interesse nenhum com as crianças, né? Fui fazer uma pergunta dessa. E ela olhou pra mim e falou assim: foi Deus que mandou você aqui. E saiu. Saiu. E voltou com uma pasta cheia de livro. E falou: tá aqui, ó. Começa a tua catequese sexta-feira. Eu falei pra ela: como assim? Falei: não, eu não vim ser catequista. Eu só te fiz uma pergunta, né? Ela falou: não, sexta-feira você vai começar, porque não tem catequista para turma do infantil. Não tem, e isso era numa terça-feira. E ela falou assim: então tá aqui. Eu falei: moça, não. Eu falei: Mori, olha, eu nunca dei catequese, não tenho nem noção por onde que começa isso aqui, né? Ela falou: não tem problema, tem os livros, se segue o livro, é só você seguir o livro, né? Porque você já tá há tempo aí com nós, então você, imagine, né, Vinícius, vai tirar de letra. Vai lá. E eu peguei aquela mochila e
Entrei dentro do carro e pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso aqui? O que eu vou fazer com isso aqui agora? Vim pra casa. Cheguei em casa, falei pro Claudemir, Claudemir do céu, eu fui lá e perguntei pra mulher e saí de lá catequista. A catequese vai começar sexta-feira? Vou começar a dar catequese? Ele falou, mas você não vai dar catequese? Eu falei, pois é, nunca dei, agora eu não sei. Agora eu não sei. Mas eu falei pra ele assim, eu vou ver como é que vai ser. Se conforme for, né, eu vou uma vez e já digo que não vou mais e tá tudo certo. E agora vocês me perguntem, né, se eu desisti ou não, né. E eu digo pra vocês que toda semana eu espero ansiosamente pela sexta-feira. Na minha turminha tem 22 crianças. Elas não são as mais tranquilas, elas não são as mais quietas, elas não são aquilo que eu queria que elas fossem. Mas é que nem eu falei pra elas, né? Na outra semana eu não fui dar catequese porque eu tava viajando. E daí sexta-feira agora eu fui, ontem, né? E eu falei pra elas, a catequista estava morrendo de saudade de vocês. Porque o amor dessas crianças, gente, né? O amor dessas crianças. É a simplicidade que elas têm de falar de Jesus. O carinho, né, que elas dispõem para com você, para com a gente. É algo assim extraordinário. Então, eu tinha capacidade, né? Eu tinha capacidade de ser uma catequista? Não tinha. Não tinha. Eu queria isso para mim? Não queria. Mas Deus queria para mim. Porque no decorrer, Deus foi colocando as crianças para mim. Por algum motivo, Ele me colocou ali. Né? Por algum motivo, Ele me colocou ali. E então, meus irmãos, a gente vai se capacitando. A gente vai se capacitando. A gente pode devolver sim o dobro para Jesus, daquilo que Ele confia para mim e para você. Mas a gente precisa se abrir para a graça, porque é uma graça. É uma graça, sabe? Você chegar na sexta-feira lá na frente lá da igreja, quando a gente chega aqui na nossa igreja, aqui tem um saguão enorme ali onde eles esperam, né? A gente, e eles vêm correndo, eles se enxergam, eles vêm correndo, prof, que eu te amo, prof, que saudade, né? E no final da catequese você recebe aqueles bilhetinhos assim, que você vem pra casa transbordando de alegria, sabe? E aí eu penso assim, quanto tempo eu disse não? Quanto tempo eu escondi o meu talento? Um talento que eu achei que eu não tinha, mas que Deus sabia que eu podia fazer. E por isso que no decorrer Ele foi me colocando isso. Só que a gente precisa, meus irmãos, a gente é muito teimoso, né? A gente é muito teimoso, a gente atrapalha os planos de Deus na nossa vida. A gente tem esse péssimo hábito de atrapalhar a divina vontade na nossa vida. Então, se hoje você olha para você e pensa assim, né? Mas eu tenho só um talentinho assim, ó. Eu só sei fazer aquele bolinho simples. Eu só sei fazer né? Aquela comidinha simples. Mas é a tua comida. Mas é o teu bolo. E se você fizer isso com amor,
com dedicação, com carinho, eu tenho certeza que isso vai crescer. Porque transformar os nossos talentos em amor. Tudo por amor. Fazer tudo por amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Né? O amor. O amor que multiplica talentos. E Deus, meus irmãos, Deus não vai colocar você em enrascada nenhuma. Por mais que você acredite que seja, né? Não, Ele não vai te colocar em enrascada. Porque Ele é o Pai. Né? Ele é o Pai. Ele é o nosso Senhor. Então, meus irmãos, abraçar, né? Abraçar essa vida, abraçar esse carinho que Deus tem por mim e por você. Abraçar a nossa cruz. Muitas vezes ela pesa, sim, ela pesa. Mas no final ela vai render frutos. Né? Ela vai florir. Então, que a gente possa multiplicar, né? Multiplicar tudo aquilo que Deus nos dá. Que por mais que a gente ache que é pouco, ainda assim é muito. Muito. E se eu não tivesse, né, Gagaça? Dito sim, se a mãe Neide não tivesse confiado em mim, eu também não estaria aqui. Né? Também não estaria aqui. E por estar aqui, graças a Deus, eu tenho, principalmente na Sagrada Escritura, né? Eu tenho aprendido muito, muito, muito. Então, louvado seja Deus pela vida da mãe Neide e por todos vocês, né? Por todos vocês que estão aqui e por todos aqueles que confiam também na nossa missão, todos aqueles que rezam pela nossa missão. Porque a tentação também, né? A tentação de você não se sentir capaz de fazer aquilo que Deus confia a você. Isso também te afasta do reino. Então que a gente possa lutar contra tudo isso. E quando alguma coisa que for colocado para você, o primeiro pensamento que você pensar assim é: não estou preparada, não estou capaz. Você pensa que se todo mundo fizesse isso, o evangelho talvez nem existia mais. Né? Então a gente precisa ter a coragem de nos colocar a serviço. Porque viemos para servir. O Senhor nos concede os talentos não para o meu bem. Também para o meu bem, né? Também. Porque se eu estou aqui, antes de eu estar aqui, primeiro eu tive que meditar sobre o Evangelho. Mas principalmente para o bem do outro. Do outro. Durante o dia, aqui estamos em 40, 45 pessoas, mas durante o dia, meus irmãos, são milhares de pessoas que entram e que assistem. São milhares de pessoas que vocês compartilham, né? Essas lives. Então, para o bem do próximo. Para o bem do próximo. Para o conhecimento do próximo. Talvez hoje seja o primeiro dia que você está aqui, né? E seja muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo. E talvez hoje você escutou alguma coisa que há muito tempo você estava precisando ouvir e não ouviu. E louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Né? Então, vamos iniciar o nosso terço. Porque senão nós vamos ficar a manhã inteira aqui falando, né? O Ademir já está aqui me cutucando, que já tá se passando. No primeiro mistério, nós contemplamos a aparição do anjo do Senhor em sonhos a São José. São José, valei-me. São José. São José. Valei-me. São José. Valei-me. São José. Valei-me.
São José, valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me, São José. valei-me, Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no segundo mistério, São José, contemplamos no presépio de Belém, Jesus e Maria adoram o Filho de Deus. São José, valei-me, 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 São José. valei-me, Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no terceiro mistério contemplamos a fuga para o Egito. São José, valei-me, 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 São José. valei-me, Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no quarto mistério contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo por São José e Maria Santíssima. São José, valei-me, 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 São José. valei-me, Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no quinto mistério contemplamos a perda e o reencontro do menino Jesus no templo por São José e Maria Santíssima. São José, valei-me, 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 São José. valei-me, Ofereço esse terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam minha luz, meus guias, proteção e defesa, amparo e fortaleza em todos os meus trabalhos, agonias e tribulações, pelo nome de Jesus e pela glória de Maria. Imploro de vós, ó glorioso São José, que me alcanceis a graça que desejo. Falai em meu favor, advogai a minha causa, no céu e na terra. Alegrai a minha alma, para a honra e glória de Jesus e de Maria. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pelo teu sim. Louvado seja Deus pela nossa vida, pelos nossos talentos, né? Enquanto eu rezava, o Senhor colocava no meu coração que a gente vive um mundo triste, né? Estamos vivendo num mundo onde a tristeza tem tomado conta. Mas talvez, meus irmãos, porque a gente esteja prestando muita atenção no talento do outro, né? A internet nos faz ter uma visão distorcida das coisas. Porque muitas vezes aqui no Instagram você vê aquela vida perfeita, aquela vida, né, maravilhosa. E aí você fica se perguntando por quê, por quê, por quê. Mas talvez porque você esteja muito olhando para o talento do teu irmão. Porque você esteja olhando muito, né, para aquilo que o outro está fazendo, está cuidando, está esquecendo de cuidar do teu talento, de multiplicar o teu talento, de se capacitar no teu talento. Né? Então vamos alegrar a nossa alma, nos alegrar com os nossos talentos, por menor que ele seja, porque mesmo ele sendo só um, ele já é muito, muito. E com apenas esse talento você faz parte do reino de Deus. E que Deus possa te capacitar, né? Possa te dar o dom da perseverança para que você possa multiplicar e amar os teus dons, né? Amar os teus dons. Amém, meus irmãos?
nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dia 28 de setembro, nós esperamos vocês aqui na Chácara Divino Amor para o nosso retiro Quem como Deus. Venha fazer parte deste dia extraordinário, venha viver com nós esta graça. Nós aguardamos a todos vocês, estamos preparando tudo com muito amor e carinho. Rezem pela Mãe Neidinha, né? Rezem pelos missionários. A gente tem vivido batalhas, né? Grandes batalhas. Mas em Cristo nós somos vencedores. Né? Em Cristo nós somos vencedores. E logo mais às 21 horas, também temos o nosso terço de São Miguel Arcanjo, dentro da Quaresma de São Miguel. Amém, meus irmãos? Então nós aguardamos a todos vocês. Fiquemos em paz, um ótimo final de semana e que Deus abençoe a todos.